de volta com o CBN Maceió para a gente falar, né, sobre uma situação que já alertávamos alguns anos atrás de que ela iria acontecer. Não temos ainda uma ideia muito precisa da quantidade nem da efervescência que esse tema traria para a sociedade. Eu estou falando sobre autismo, sobre o número de diagnósticos que é crescente, ele praticamente se multiplica dia após dia, e o Brasil não se preparou para isso. O Brasil não tem números precisos ou próximos da precisão em qualquer parte do país sobre quem são, onde estão, quantos são, em que situação, quantos são leves, quantos são moderados, quantos estão numa situação um pouco mais gravosa, em que ponto do espectro cada um alcança, e por isso mesmo não consegue incluí-los, não conseguem praticar inclusão com eficiência, nem mesmo com deficiência. Essa é que é a grande verdade. Assim como não consegue com os demais, com síndrome de Down, não consegue com aqueles que foram fruto aí do Zika vírus, ou mesmo aqueles que têm as outras deficiências intelectuais ou mesmo físicas, aqueles que têm doenças raras, não conseguem também com os autistas, e é isso que a gente passa a conversar a partir de agora, porque boa parte desses diagnósticos tem acontecido já com a pessoa em uma idade um pouco mais avançada. Quem está na linha e passa a conversar conosco é o pós-doutor, PhD em neurociências e mestre em psicologia, Dr. Fabiano Abreu. É sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Que situação, hein, doutor? O mistério do autismo, né? Então, se você não diagnosticar quando criança, se você não consegue diagnosticar devido aos comportamentos, que podem ser comportamentos que se confundem, inclusive, com comportamentos de personalidade. E é por isso que hoje, ainda mais pelo valor, que está bem mais barato fazer teste genético, eu acho que vale a pena, porque você faz exame genético hoje, você consegue ver a predisposição que a pessoa tem para o autismo, né? Mas, claro, não somente o teste genético é importante, mas analisar os comportamentos, porque a pessoa pode ter uma predisposição alta ao autismo e não ter os sintomas. E outra também, existe uma correlação muito grande em genes de predisposição alta para autismo e também superdotação, né? Então, também temos que separar o autismo da superdotação, porque quando você tem o autismo leve, o autismo como Asperger, por exemplo, que é o caso do Elon Musk, e a Greta, que tem relação com a inteligência muito alta, você não pode confundir também com aquele autismo que... Doutor Fabiano? Oi, sim. Pois tá não, agora passamos a ouvi-lo novamente. Saiu em qual momento? O senhor estava falando sobre o Asperger. Isso, exatamente. Então, tem que saber separar o autismo em relação ao comportamento. Você pode fazer uma análise de teste genético para ver a predisposição genética e analisar também o comportamento da pessoa para saber se ela não somente tem a predisposição genética, como também ela tem um autismo e qual grau de autismo ela tem. Então, por exemplo, o autismo leve, o Asperger, o exemplo do Elon Musk, que tem Asperger, da Greta, e muitos outros nomes que também apresenta o diagnóstico, né, o comportamental. O Elon Musk até já assumiu isso, a Greta também. São pessoas altamente inteligentes. Só que o autismo, sem ser o Asperger, ele tem 16% apenas de pessoas com alto QI. E a sua grande maioria tem problema intelectual. Eis aí a grande discussão. Só predisposição não é suficiente, não é, doutor? A gente precisa encontrar os demais ingredientes numa relação clínica, e eu fico me perguntando sobre a qualidade desses diagnósticos, e principalmente eu me preocupo com essa qualidade, porque quem é
que está dando esses diagnósticos? Será que tem, de fato, a condição de fazê-lo, doutor? Essa é uma preocupação também? Sim, com certeza. Por exemplo, eu estou com um caso aqui no laboratório em que a gente está analisando e encontramos vários estudos que corroboram entre genes de alto QI e genes do autismo. Então, pessoas com alto QI diagnosticado, através de testes de inteligência, testes de personalidade, que têm predisposição alta para a inteligência e predisposição alta para o autismo. Só que o comportamento, saber separar o comportamento, por exemplo, de quem tem Asperger, que seria o mais plausível, né? A maioria dos casos do autismo com alto QI são de Asperger. Então, saber comparar e ver se aquilo é comportamento de um superdotado ou comportamento de alguém com Asperger, por exemplo. Agora, doutor Fabiano, desde o lançamento do DSM-5, isso em 2013, que o Asperger passou a condição de transtorno do espectro autista leve. É possível a gente fazer algumas comparações? Asperger é leve. O que é que quer dizer leve? Eu tenho perda intelectual, não tenho perda verbal, não tenho. O que é moderado? O que é que está lá na ponta do espectro? O Asperger, você vai ter algumas questões cognitivas, mas você geralmente, né, não todos os casos, mas um grande número, tem inteligência muito alta. E o Asperger ele não vai ter problemas na sociedade, na vida dessa pessoa. Então, é uma análise muito profunda que está sendo feita. Eu sou um dos estudantes, dos estudiosos que está tentando desvendar isso. Inclusive, quinta-feira agora, eu estou participando do encontro de uma sociedade de alto QI que eu sou membro, e nesse encontro eu vou fazer uma entrevista com vários membros, né? Porque é uma sociedade de extremo alto QI, é uma de maior QI do mundo. O encontro vai ser nos Países Baixos, em Amsterdã, e eu vou fazer até ali um questionário, um formulário, para poder entender essa relação, quantas pessoas de alto QI que têm Asperger, quantas não têm, quantas que têm o gene ali, uma predisposição alta para o autismo, mais relacionado ao Asperger. Então, o Asperger em si, você não vai ter problemas em relação à sua vida, tanto que Elon Musk é o homem mais rico do mundo hoje em dia. Você vai ter algumas questões ali, como a interação social, como o hiperfoco, tem uma falta de empatia ali no Asperger, por exemplo, né, o que faz com que eles acabam sendo bem-sucedidos, né, tem uma suspeita que o Bill Gates também seja, eles acabam sendo bem-sucedidos porque eles pensam na empresa de forma racional, não olham as vertentes e só vai rumo ao crescimento. Né? Então, e os problemas de falta de interação social, essas coisas, o próprio cérebro, ao se desenvolver e ao crescer, você vai lidando com isso, você vai ajeitando, porque o nosso cérebro ele é plástico. É diferente dos autismos moderados e altos, que você tem déficit intelectual. Então, por exemplo, quando você vai fazer teste de QI, que é o melhor parâmetro para poder analisar a inteligência, em pessoas de Asperger, você vai encontrar ali QI médio ou alto. Quando vai fazer em pessoas autistas, 16% dos autistas que vão ter um QI mais alto. A maioria não consegue e, a depender do autismo, vai dar um nível muito baixo mesmo de QI, o que dentro da ciência a gente já considera o retardo. Então, é o melhor medidor para a gente ver sobre essa questão. Hoje é o teste de inteligência, de valor global, porque com a inteligência você consegue desvendar cognição, tudo isso. Bom, doutor Fabiano, o porquê desses diagnósticos agora em adultos, eles passaram desapercebidos por todos esse tempo inteiro? Olha, se fazem mais testes, se procuram mais devido aos problemas da saúde mental. A gente está vivendo um coletivo hoje de problemas da saúde mental que é derivado não apenas do excesso de uso de redes sociais, dessa cultura que a gente está formatando, uma cultura mais narcísica em relação à rede social, mas também tem relação com maior número de diagnósticos e procura disso. Eu peço até desculpa, está tendo um barulho aqui agora, não está? Não, tudo bem, mas estamos lhe ouvindo bem, doutor Fabiano, pode prosseguir. Ah, tá, é porque eu pedi até para minha esposa ir fora, porque decidiram fazer a ópera do meu lado aqui, nesse exato momento, peço desculpa. Mas
Por que aumentou o número de diagnóstico em adultos? Aumenta o número de procura. E quem sabe esse adulto, quando criança, apresentava alguns sintomas, só que não procurou saber sobre isso. E na fase adulta está querendo descobrir mais sobre si mesmo. Agora, eu penso que os adultos deveriam fazer teste genético para avaliar se tem predisposição alta. Os testes genéticos eles estão mais baratos hoje. Você consegue pegar um teste desse de ancestralidade, que a gente chama de resultado de dados brutos, e analisar, por exemplo, o autismo nos dados brutos, fazendo imputação e vendo se você tem uma predisposição alta ao autismo, para saber se realmente aquilo é autismo ou você está confundindo. Né? Por exemplo, peguei um caso agora recente e a gente fez uma análise para saber, é Asperger ou são altas habilidades? Porque o comportamento de pessoas com altas habilidades, superdotação, é parecido com Asperger em alguns aspectos. Então, às vezes, 4, 5 itens para você desmascarar aquilo ali. Então, o que a gente faz na anamnese? Analisar a infância dessa pessoa, para saber será que você realmente nasceu autista, com Asperger, por exemplo, e você desenvolveu ao longo da sua vida, através da neuroplasticidade cerebral, meios para poder se tornar mais sociável, uma melhor interação, para resolver os problemas em relação à sensibilidade, né? Será que você, ao longo da vida, preparou o seu cérebro de forma melhor e acaba não apresentando tantos sintomas? Ou será que, de repente, você, na fase adulta, está tendo um transtorno adjacente e acredita que seja isso? E hoje em dia, nessa era da rede social, onde tem muita gente na internet falando muita coisa, pessoas, seja profissionais ou não profissionais, se confundem. Eu escrevi um texto há pouco tempo dizendo: estão banalizando o TDAH, uma condição genética em que estão se autodiagnosticando, diagnosticando TDAH, sem saber se aquilo é TDAH ou é reflexo da cultura da rede social e do narcisismo que faz com que você tenha comportamentos similares do TDAH. Agora, doutor Fabiano, até onde a ciência já foi? Até onde a ciência conseguiu chegar para se antecipar? Os embriões, por exemplo, numa reprodução assistida, eu já posso ter informações genéticas daquele ser que ainda vai chegar, se eu uso ou não esse ou aquele embrião? E claro, das questões éticas, né, que estão relacionadas aí, para a gente não estar aqui com a ideia de higiene social. Sim, as questões éticas elas sempre vão entrar, mas de qualquer maneira a gente não deixa de ser um organismo e a biologia do organismo que a evolução seja da melhor possível. Então é complexo isso, porque ao mesmo tempo tem que ter e mostra a empatia, a solidariedade, a gente quer colocar ética. Mas para você colocar ética, você tem que pensar em melhorar. Né? E eu comentei até na mesa de almoço da minha família essa semana, eu disse que essa ideia de empatia, de solidariedade, toda essa ideia que está sendo passada no mundo, está fazendo com que aconteçam mais mutações. Por quê? Antigamente, devido à lei natural, o que mutava, o que não servia, morria. Hoje em dia, você está mantendo vivo aquilo que no passado morreria. Então, essas mutações, até que ponto essas mutações elas vão acontecer e vão aumentar o número de casos? Eu acho que, com a evolução genética, a genômica vai ser a melhor maneira da gente conseguir isso que a gente propaga, né? A humanidade, o humanismo, que todas as pessoas sejam felizes, todas as pessoas sejam perfeitas, entre aspas, né? Que não tenham doenças, que não tenham... Isso, através da genética, a gente vai ter que resolver e já estamos conseguindo chegar a um caminho. Mas tem que saber interpretar também dentro da genética. Os estudos genéticos têm que ter uma boa interpretação. Eu vou ali mexer no gene para poder meu filho não ter autismo. Mas qual é a relação do autismo com a inteligência, por exemplo? Será que se eu mexer no gene para o meu filho não ter autismo, ele vai ser mais burro? Então, tem que entender essas vertentes. Até que ponto o autismo ele seria um problema ou um processo, um problema de forma natural ou um problema de forma evolutiva?
Até que ponto o autismo não é uma consequência evolutiva que vai acontecer e que a gente só tem que ajustar para que aquilo ali seja um processo de inteligência e não um problema. Esse que é o elemento fundamental. As pessoas estão muito assustadas, doutor Fabiano. Não sabem de fato o que fazer, porque não sabem mesmo o que fazer. Não houve um preparar para uma situação que não fosse excepcional. Há poucos anos atrás, as pessoas falavam que conhece alguém, que conhecia alguém, que saberia onde existia uma pessoa autista. Hoje nós estamos falando sobre a minha irmã tem, o meu professor tem, o meu tio tem, meu colega de trabalho. E na proporção em que nós estamos falando, os números americanos, salvo engano, de março deste ano, falam em 36 nascimentos para um diagnóstico. Nós estamos falando sobre que quem tiver 2 filhos daqui, sei, 10, 20, 30 anos, um ou os 2 serão autistas, doutor? É exatamente isso, mas a gente, quando fala de gene nos Estados Unidos, genética americana, não podemos comparar com a genética brasileira. E isso a gente tem que levar isso também em causa, porque, por exemplo, igual eu estava conversando com a minha geneticista sobre a cúrcuma. Porque a cúrcuma ela faz muito bem, porque um estudo avaliou que na Índia as pessoas têm menos Alzheimer e o que mais utilizam lá de diferente é a cúrcuma. Aí eu falei com ela, tá ok, mas se o gene do indiano em relação à cúrcuma faz um efeito que com o nosso gene não faz. Então, tem essas questões que a gente tem que levar em consideração. O povo americano é diferente do povo brasileiro em sua cultura, clima, tudo isso interfere, né? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. O autismo, eu não vejo o autismo como um problema. Quando o autismo ele é grave, isso sim dá mais trabalho para os cuidadores, é mais complexo. Mas quando o autismo é leve, eu não vejo como um problema. Uma vez eu conversando com uma amiga, porque eu acho que meu filho é autista, e eu pensando, eu também acho, mas você tem que fazer, não vou falar isso porque ela tem que primeiro fazer o diagnóstico, né? Mas tudo bem. Aí eu só falei isso para ela, olha, vai num neuro, não vai num psiquiatra, né? Você avalia se ele realmente é autista. Caso ele seja, deve ser leve, e isso é muito bom, porque você não vai ver pessoas autistas roubando, matando, você não vê pessoas autistas, principalmente leve, que sejam burras, geralmente são inteligentes, têm um hiperfoco, costumam ser boas naquilo que elas fazem. Então, até que ponto o autismo é um problema? Eu não vejo como um problema, não vejo mesmo. Você tem uma pessoa na família com autismo leve, pode ser uma solução para muita coisa. Pode ser um ótimo profissional, pode trazer dinheiro para a família, pode ser muita coisa boa. Quando o autismo é grave, quando chega aquele ponto de que exige um cuidado maior, isso o ruim disso é o cuidado que você tem que ter e toda a procura que você tem que fazer para que tenha uma vida melhor, né? Mas não podemos ver nada como um problema, e sim como uma maneira de ajustarmos e trabalharmos a melhor vida dessa pessoa. Aí a gente tem que incluir, né, doutor Fabiano? A gente precisa incluir. Nós temos, infelizmente, um sistema que ainda não consegue acolher um percentual extremamente expressivo, que precisam de uma série de terapias que são necessárias para o seu desenvolvimento integral, ainda uma rede totalmente desabastecida de conhecimentos que nos levem a propiciar uma condição muito melhor dessas pessoas e, por conta disso, facilitar o seu ingresso na escola, no trabalho e na vida, né? Essas pessoas são seres humanos, elas precisam ter relacionamentos e, num mundo muito focado no capacitismo, isso fica um pouco, não digo impossibilitado, mas dificultado, doutor. A gente tem que evoluir na ciência, né? E isso não é um problema só do Brasil. Eu conheço vários profissionais no Brasil que procuram seus meios por conta própria e evoluem e crescem dentro do meio. Mas eu estou aqui em Portugal agora e isso aqui é um problema também em Portugal. Eu acho, infelizmente, os países que mais investem em estudos dentro da ciência são países que falam inglês. Essa é a verdade. Você vai para o Canadá, você vai para os Estados Unidos, para a Austrália, ou vai para a Alemanha, né, que fala alemão, mas também fala inglês, vai para a França, né, Inglaterra, esses países investem na ciência.
Agora, o Brasil, aqui Portugal também é um fracasso em relação à ciência e os países da América do Sul, né? E surgem cientistas novos, bons, que acabam por sair do país para tentar conseguir que tenha atenção. O problema maior do Brasil é muito mais relacionado à divulgação. A gente tem uma dificuldade muito grande em divulgar coisas boas no Brasil que possam trazer uma ajuda, porque é um país que fica muito voltado à música, a fofocas, né? E deixa um pouco a saúde de lado. Mas pessoas capacitadas no Brasil tem, cientistas ótimos que não perderiam para os melhores do mundo, né? Falta ali no Brasil, em relação à política, investimento, sempre faltou. Desde que eu nasci no Brasil até hoje, sempre faltou, né? Mas também aqui em Portugal eu vejo que também falta. Então, teria que ser realmente país de língua inglesa, que é onde eles investem mais na ciência, para a gente poder ter mais descobertas e saber como lidar com tudo isso. Doutor Fabiano, para onde caminham, então, os estudos e o que é que a gente pode esperar aí nos próximos anos? A maior dificuldade que nós temos hoje nos estudos é em relação a onde publicar, por exemplo. Então, às vezes a gente tem um conceito muito bom, uma ideia maravilhosa, e vamos publicar ali numa plataforma a nível Brasil, e lá fora não enxergam. Aí você fica meio que refém de publicar numa Nature, de publicar numa Science, numa dessas revistas que a própria imprensa brasileira valoriza. Eu fiz uma descoberta, por exemplo, muito interessante. Eu passei por um veículo de comunicação brasileiro que é muito importante, e ele me respondeu, se fosse na Nature a gente publicava. Eu falei, poxa, você vai me pagar $10 mil para publicar na Nature? Ou seja, a gente publica, a gente consegue, gasta lá, sei lá, R$5 mil para publicar um estudo desse numa plataforma Sucupira, só que não, o estudo tem que estar na Nature, tem que estar num lugar desse que vão cobrar $10 mil, né, e aqueles estudos que estão publicados lá, alguém financiou. Então, o nosso maior problema é isso, é conseguir financiamento, porque o financiamento é para publicar, para que seja visto, para que as pessoas vejam o teu estudo e trabalhem em cima desse seu estudo, para que a gente possa chegar a uma solução sobre aquela doença, sobre aquilo ali. Muito bem, doutor Fabiano Abreu, a nossa gratidão aí pela gentileza de nos atender e tocar num assunto que é muito delicado, mas que é necessário que a gente toque sempre. Muito obrigado mesmo, ótimo dia. Exatamente. Obrigado, até a próxima. Doutor Fabiano Abreu é pós-doutor, PhD em Neurociências e mestre em Psicologia.